Vamos lá, continuação da questão da mulher, do silêncio da mulher na igreja. Então, no versículo 36, o apóstolo Paulo diz aqui, ele indaga a igreja de Coríntios: porventura saiu de vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Ou seja, a palavra não saiu dos coríntios e tampouco é só para os coríntios. Logo, o contexto do assunto do silêncio é para toda a igreja e em todas as épocas. É isso que o texto diz. E é isso que o teu pastor não quer obedecer, e é isso que os filhos do diabo, os teólogos, lutam para pisar a verdade de Deus. Meus queridos, está escrito que não pode aumentar e nem diminuir a palavra de Deus. E aqui está escrito que a palavra não saiu dos coríntios e por isso não é só para eles. Ok? Então o mandamento de que a mulher não pode falar na igreja, ela é para toda a graça, não para uma época. Ok? Não existe como você fazer isso, Não, aqui o texto não está dizendo que mulher fazia isso, que mulher fazia aquilo, não está dizendo nada disso. Isso é subterfúgio de canalha, de homens que Deus não enviou. E outra, que fique bem claro, jamais um pastor terá uma palavra acima do doutor ou do profeta. Na palavra de Deus, isso jamais pode acontecer. Mas na tua denominação, é claro, fica à mercê do diabo. Então, se aquilo é do diabo, o seu pastor pode pisar o profeta, pode pisar o doutor, pode pisar o evangelista, que é isso que eles fazem. Essa é a realidade. Vamos lá. Então, a palavra de Deus, agora no versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor, mandamentos de Deus. Se a mulher não pode falar na igreja, a mulher não pode ensinar, a mulher não pode usar de autoridade sobre o marido, ela não pode chamar atenção na igreja, tem que ser com modéstia, tem que estar em submissão, ok? A Bíblia diz isso. Você quer discutir? Vai discutir com Deus. Agora, existe algo mais terrível, que é os pastores serem coniventes com esse espírito de perturbação, de colocar uma mulher cantando na igreja. Porque se ela não pode falar, ela tem que estar em silêncio. Onde está escrito que ela pode cantar? Não está escrito isso, ela não pode nem cantar na igreja. Isso é uma excrescência. Não digo ali no culto, mas ela não pode subir lá em cima, pegar o microfone e cantar lá em cima. Isso não existe. Isso é uma invencionice da contemporaneidade. Desses filhos de maldição, que são os pastores denominacionais, e agora estou sendo técnico biblicamente, porque o apóstolo Pedro vai dizer que eles são filhos de maldição. Falsos mestres, falsos doutores, pastores pisando autoridades ministeriais, os quais os referidos pastores não têm essa autoridade para fazer isso, ok? Então vamos lá. Agora, a gente falou sobre o apóstolo Paulo. Eu acabei de citar o apóstolo Pedro. E a gente vai então, o apóstolo Pedro, e vai ver o que o apóstolo Pedro diz sobre a mulher, ok? Vamos ver se ele fala que a mulher tem que ficar em silêncio? Vamos ver se isso acontece? Vamos lá. Semelhantemente vós, mulheres... 1 Pedro capítulo 3. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguém não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres sejam ganhos em palavra, pelo testemunho delas. Considerai a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos, modéstia. Mas, agora no versículo 4, presta atenção no versículo 4. Mas o homem, encoberto no seu coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto. Manso e quieto.
que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Então veja, esse espírito manso e quieto. Eu sei que tamanha é a possessão do espírito do anticristo que isso hoje é inaceitável. E é por isso que a maioria desses que confessam a Cristo, que dizem amar a Cristo, vão ser destruídos pela palavra dele. Por ele mesmo, porque ele é a própria palavra. Porque esse povo honra Deus com os lábios, mas querem satisfazer os seus desejos. Essa é a verdade. Então, quando no versículo 4 ele fala do homem, e aí ele fala em silêncio, ele fala porque assim, né, se comportavam, se adornavam também as antigas mulheres, né, que esperavam em Deus e estavam sujeitos aos seus próprios maridos. Agora, a gente vê o Senhor Jesus dizer em Apocalipse, né, quando ele vai falar com a igreja, ele faz o seguinte, né, tenho porém contra ti, em Apocalipse, que a igreja permitia que a Jezabel não só ensinasse, mas também enganasse. Então, o próprio Senhor Jesus disse que a mulher não pode ensinar em Apocalipse. Porque a mulher presta-se a isso. Mas nós vamos continuar falando sobre aquele levantamento de liturgia de culto concernente a isso. Vamos fazer um terceiro vídeo continuando esse assunto da mulher.